Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Aqui tem Família Alegria. E aí em sua casa, tem Família Alegria? Desde já, se inscreva em nosso canal. Deixe o seu like, ative o sininho, compartilhe a nossa programação e escreva um comentário em nosso vídeo. Está começando a nossa programação infanto-juvenil, mas ela é também para toda a família. Você conhece os emojis? Os emojis, que são os rostinhos no celular e no computador, podem expressar nossos sentimentos em conversas escritas. E eu te pergunto, se você fosse escrever algo louvando a Deus, você colocaria um rostinho sorrindo ou um rostinho chorando? Normalmente, colocamos um emoji de rostinho feliz. Mas não louvamos ao Senhor somente em momentos de alegria. Até mesmo em momentos de dor e de lágrimas, devemos louvar ao Senhor. Com o emoji feliz ou com o emoji chorando, louve ao Senhor em todas as circunstâncias. Roda a vinheta! Eu e minha casa serviremos ao Senhor. 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 E o versículo para a gente decorar hoje se encontra no livro de Salmos. Abra sua Bíblia no Salmo 104, versículo 33. Assim nos diz a palavra: Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Salmo 104, 33. Nós gostamos de cantar ao Senhor e para a gente decorar este versículo, hoje nós vamos decorá-lo cantando. Vamos comigo? Você vai aprender a cantar e a memorizar este versículo rapidinho. Aqui está a letra e eu vou cantar para você aprender a melodia. É assim: Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Salmo 104, 33. Deu para aprender? Vamos juntos comigo? Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Salmo 104, 33. Nós gostamos muito de cantar na língua do lá, 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 lá. Então, vamos ler as palavras com os nossos olhos, mas na melodia vamos cantar lá, lá, lá. Vamos comigo? Lá, 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 Nós também gostamos de cantar na língua do o. Então, leia as palavras com os olhos, mas cante o. Vamos lá?
agora vamos cantar as palavras e vamos engrandecer ao Senhor, aprendendo, decorando este versículo. Mas vamos cantar bem rápido. Vamos comigo? Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Salmo 104, 33. Mais rápido. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Salmo 104, 33. Agora vamos orar, vamos falar com o Senhor. Coloque a sua mão em seu coração. Senhor nosso Deus, te louvamos porque no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, dos versos 14 a 16, nos diz que quando Jesus chegou a Jerusalém, ele foi ao templo e ali ele curava as pessoas, curava aqueles que estavam doentes. E as autoridades religiosas, os sacerdotes, não estavam agradando daquelas coisas. E mais, começaram a ouvir as crianças dizendo: Hosana ao filho de Davi. Então, aquelas autoridades religiosas ficaram indignadas e perguntaram a Jesus: você não está ouvindo o que estes meninos estão cantando? E Jesus lhes disse: nunca lestes? Da boca de crianças pequenas e crianças de peito tiraste o perfeito louvor. Senhor nosso Deus, te louvamos porque podemos cantar a Ti e dizer que Tu és o nosso Deus, que Jesus é o nosso Salvador. Bendito é o que vem para nos salvar, para nos trazer alegria, para estar conosco em todos os dias. Na dor e na alegria, queremos louvar ao Senhor e queremos cantar as verdades da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Vamos continuar louvando ao Senhor? Vamos dizer como Abacuque disse: Todavia, eu me alegro no Senhor. Se a figueira não florescer e a vide fruto não der, e se no campo não há o que colher, nem semente pra plantar. Se a figueira não florescer e a vide fruto não der, e se no campo não há o que colher, nem semente pra plantar. Oh, todavia eu me alegro, eu me alegro, eu me alegro no Senhor. Todavia eu me alegro, eu me alegro, eu me alegro no Senhor. Se a figueira não florescer e a vide fruto não der, e se no campo não há o que colher, nem semente pra plantar. Se a figueira não florescer e a vide fruto não der, e se no campo não há o que colher, nem semente pra plantar. Oh, todavia eu me alegro, eu me alegro, eu me alegro no Senhor. Todavia eu me alegro, eu me alegro, eu me alegro no
meus pés. Me alegro com os meus pés. Me alegro com os meus pés. Todavia eu me alegro, eu me alegro, eu me alegro no Senhor. Todavia eu me alegro, eu me alegro, eu me alegro no Senhor. Todavia eu me alegro, eu me alegro, eu me alegro no Senhor. Todavia eu me alegro, eu me alegro, eu me alegro no Senhor. Dó, domínio, Deus domina sobre tudo que há. Ré, Redentor, Jesus morreu, mas logo ressuscitou. Mi, minha vida, eu entrego totalmente ao Senhor. Fá, família, alegria com o povo de Deus. Sol, sol da justiça, Jesus me dá vida, luz e calor. Lá, na glória, não terá pecado, morte nem dor. Se eu tenho o sinal, o selo de Deus. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Dó, domínio, Deus domina sobre tudo que há. Ré, Redentor, Jesus morreu, mas logo ressuscitou. Mi, minha vida, eu entrego totalmente ao Senhor. Fá, família, alegria com o povo de Deus. Sol, sol da justiça, Jesus me dá vida, luz e calor. Lá, na glória, não terá pecado, morte nem dor. Se eu tenho o sinal, o selo de Deus. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Cantarei. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Adoniran. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, dos versos 23 a 34, Paulo e Silas, missionários do Senhor, foram presos por anunciarem as boas novas do Evangelho. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere.
ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa. E com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Com Paulo e Silas aprendemos a louvar ao Senhor em todas as circunstâncias. Na alegria e na dor, devemos louvar a Deus. Ele está perto de nós. Agora eu quero deixar um grande beijo para vocês. Segura aí, hein? Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. É isso aí, pessoal. Tchau para vocês. Aleluia. Fui. O nosso estudo da palavra hoje se chama Cantarei ao Senhor. E o texto base se encontra no Salmo 137, do verso 1 ao verso 5. Assim nos diz a palavra do Senhor. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Certo dia, o pai de Zezinho notou que ele não estava mais cantando as músicas da igreja. Seu filho faz parte do coral infanto-juvenil, com outras crianças da igreja. Além de cantar, ele também toca violão e teclado.
Seu pai então disse: Meu filho, por que você não está mais cantando, tocando, louvando ao Senhor? Zezinho então, com os olhos cheios de lágrimas, respondeu: Não sinto mais aquele desejo de antes. As coisas agora estão tão estranhas. Estou como se estivesse numa terra estranha. Tudo mudou. Ando desanimado, cansado. Não tenho disposição para ficar tocando, cantando, louvando ao Senhor. Seu pai o pediu para ir pegar a Bíblia. E os dois começaram a conversar a respeito da palavra de Deus. Seu pai disse: Eu preciso te dar uma lição, corrigir, aconselhar, motivar e exortar segundo a palavra do Senhor, antes que o próprio Deus faça isso com você. Nosso Deus é bom, mas Ele é justo. Ele corrige o filho a quem ama. A Bíblia nos ensina que da descendência de Abraão veio o povo de Israel. Anos mais tarde se tornaram escravos no Egito, mas Deus os libertou. Eles caminharam pelo deserto e quando chegaram na terra prometida, edificaram as suas casas e as suas cidades. A capital da nação e do reino de Judá era Jerusalém, cidade conquistada pelo rei Davi. Ali ficava o Monte Moriá, onde o templo do Senhor foi construído pelo rei Salomão, filho de Davi, lugar onde anteriormente Abraão levou Isaque para ser oferecido ao Senhor. Porém, Deus proveu um carneiro para o substituir. Jerusalém é considerada até hoje como uma das cidades mais antigas da civilização humana. Pela sua posição geográfica, se encontra em um lugar estratégico. Aquela cidade sempre foi cobiçada pelos grandes imperadores. No topo do Monte Moriá havia o templo construído pelo rei Salomão. O santuário era símbolo da presença de Deus na nação de Israel. Como povo escolhido do Senhor, aquela cidade se chamava Cidade Santa. Era o centro político e religioso, lugar da manifestação das promessas de Deus. Ali ficava a Arca da Aliança. Mas, apesar de toda a bondade do Senhor em relação ao seu povo, Jerusalém foi influenciada pela idolatria e práticas imorais do paganismo da época. Aquele povo que deveria ser obediente ao Senhor se desviou por outros caminhos. Durante o ministério do profeta Jeremias, a desobediência e a idolatria chegou ao ponto máximo. A falsa religiosidade dos sacerdotes com os governantes insensatos conduziu a cidade a um cenário de iminente destruição. A advertência do profeta Jeremias não foi ouvida e mais, por causa disso, ele foi lançado em uma cisterna de lama. A destruição de Jerusalém aconteceu e o seu povo foi levado como escravo à Babilônia. O poderoso exército babilônico fez a primeira invasão, tomando as riquezas e os tesouros do templo, levando milhares de judeus ao cativeiro. 11 anos mais tarde, ocorreu a segunda invasão. A cidade foi destruída quase totalmente, permanecendo apenas o templo. Mas, na terceira invasão, até mesmo o magnífico templo também foi destruído. O rei Zedequias foi levado acorrentado e logo cruelmente assassinado. O juízo de Deus veio sobre o reino de Judá, que se tornou escravo na Babilônia. Quando o povo de Jerusalém
chegou às margens dos rios da Babilônia, depois de exaustos dias de caminhada, eles se assentaram e choraram, lembrando de Sião, de Jerusalém. Aqueles que os levaram cativos lhes pediam canções e diziam a eles que fossem alegres, cantando alguns dos cânticos de Sião. Mas aquele povo questionou, dizendo: como, porém, haveríamos de cantar o canto do Senhor em terra estranha? Ali eles não quiseram louvar ao Senhor, mesmo depois do juízo, da condenação e da escravidão. O povo ainda não aprendeu a depender de Deus. Precisou que aqueles que os levaram cativos chegassem a pedir a eles canções. Uma canção, poesia ou oração deveria brotar espontaneamente do coração daquele povo ferido. Eles deveriam se arrepender dos seus pecados, mesmo que fosse uma canção de lamentação. Eles poderiam ter escolhido louvar ao Senhor. Na palavra de Deus nos ensina: em tudo dai graças, e mais, cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. O povo de Jerusalém, às margens dos rios da Babilônia, em terra estranha, em sofrimento e dor, não se rendeu a Deus. Não quis entoar cânticos de adoração ao Senhor. Lembramos do que Paulo e Silas fizeram na prisão. Depois de levarem açoites e serem injustamente encarcerados e presos com os pés em tronco, por volta da meia-noite, cantaram e louvaram ao Senhor. Mesmo na dificuldade e na dor, escolheram louvar a Deus. Aqueles dois que anunciavam as boas novas do Evangelho sofreram, mas em meio ao sofrimento decidiram engrandecer ao Senhor. A vida nos traz dias difíceis. E muitas vezes, quando deveríamos depender de Deus, nos esquecemos de buscá-lo. Penduramos as nossas harpas. Quantos de nós deixamos de louvar ao Senhor? Colocamos os instrumentos de lado e o silêncio toma conta de nossa vida, quando o louvor deveria ser constante. A adoração é um estilo de vida, não deve ser momentânea, mas intensa. Ao levantar, ao dormir, ao acordar, no trabalho, no descanso, nas atividades, em todo tempo devemos louvar ao Senhor. Mesmo que estejamos cansados, desanimados, depressivos, tristes e até mesmo chorando, não devemos ter uma atitude de apatia, melancolia e indiferença quanto a Deus. Se você está passando por um momento difícil, onde não saem canções de seus lábios, mas lágrimas de seus olhos, busque se alegrar no Senhor. Às margens dos rios da Babilônia, o povo de Deus começou a se lembrar do que eles viviam em Jerusalém. O saudosismo tomou conta do coração deles, quando lembraram das festas, das colheitas e tudo mais. Pela desobediência, agora eles haviam perdido tudo. Mas, quando pensamos que o ontem é melhor do que o hoje, isso nos impede de enxergar as oportunidades de hoje, no presente. Eles estavam inconformados com aquela situação, queriam a destruição da Babilônia. Com sentimentos de amargura e pessimismo, esses sentimentos fizeram com que canções não fluíssem dos seus lábios. A maior alegria daquele povo não deveria estar nas lembranças passadas em Jerusalém, no templo, na cidade santa. A maior alegria deveria ser o Senhor. Por mais que eles haviam perdido tudo, Deus não havia os abandonado. Hoje, a nossa maior alegria
realmente vem de Jerusalém, porque Jesus morreu por nós ali naquele lugar. Jesus, sim, é a maior alegria de nossas vidas. Jerusalém nos lembra Jesus, o Messias, o ungido de Deus, o nosso Salvador. E esta maior alegria pode cobrir as maiores tristezas de nossas vidas. Deus disse que não iria se esquecer do seu povo, e realmente não se esqueceu. 70 anos foi o tempo do cativeiro judeu na Babilônia. Então, o povo foi sendo liberto, começou a voltar para Jerusalém na direção de Zorobabel, encarregado de reconstruir a cidade. Deus disciplinou seu povo, mas fez com que eles retornassem. Depois, houve um período de silêncio profético, período que compreende cerca de 400 anos, até que Jesus Cristo, o Messias, o ungido de Deus, foi enviado ao mundo, nascido da descendência de Abraão, da tribo de Judá, como filho de Davi. Da mesma forma que fizeram com o profeta Jeremias, também rejeitaram Jesus Cristo. Em Jerusalém, a autoridade religiosa, política e o povo em geral disse: crucifica-o. Jesus, antes de sua morte, chegando, vendo a cidade de Jerusalém, chorou, expressando nas suas palavras o desejo do coração de Deus, disse o que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 23, verso 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Jesus, então, na última ceia, mesmo sabendo que iria passar por toda dor e sofrimento da cruz, juntamente com seus discípulos, entoou um hino ao Senhor. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. O leão da tribo de Judá prevaleceu. Depois da morte de Jesus, passados 70 anos, Jerusalém foi sitiada e destruída novamente, desta vez pelos romanos. Assim, o segundo templo também foi destruído. Desprezar a bondade de Deus e o seu favor, vivendo em desobediência, traz a disciplina do Senhor. Na palavra nos diz: porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Zezinho, ao terminar aquela conversa com seu pai, mais que depressa, foi buscar o seu violão para louvar ao Senhor e cantar juntamente com seu pai, agradecendo e louvando ao Senhor, mesmo em dias estranhos de tristeza e sofrimento. Ouça agora a canção Às Margens dos Rios da Babilônia. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, os salgueiros que lá havia. Pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções,
fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Ensina-me, Deus, eu louvarei, não importam as circunstâncias, eu louvarei em terra estranha, eu louvarei às margens dos rios da Babilônia. Louvado seja o Senhor na alegria e na dor. Ensina-me, Deus, eu louvarei, não importam as circunstâncias, eu louvarei em terra estranha, eu louvarei às margens dos rios da Babilônia. Louvado seja o Senhor na alegria e na dor. Louvado seja o Senhor na alegria e na dor. Oi, garotada! Tudo bem por aí? Hoje nós vamos aprender a fazer esta galinha aqui. Vocês sabem que quando a galinha está com um filhotinho, ela esconde os filhotes debaixo das asas. Assim Deus faz conosco quando nós andamos de acordo com a palavra dele, quando nós andamos em obediência à palavra dele. Então, por isso, hoje nós vamos aprender a fazer essa dobradura aqui da galinha, para sempre nos lembrarmos de obedecermos a Deus e ficarmos protegidos. Vem comigo! Para a nossa galinha, nós vamos precisar de poucas coisas hoje. Um sulfite, recortes de papéis, régua, tesoura, lápis e cola. Para começarmos, nós vamos cortar um quadrado aqui nesse sulfite de 20 centímetros. Guarda esse pedaço. Se você não tiver os papéis coloridos, você pode pintar as asas, a crista e o rabo da galinha, tá? Igual eu fiz nessa daqui. Muito bem. Quadrado recortado, nós vamos dobrar ao meio. E separar as partes com uma tesoura. Agora nós vamos dobrar ao meio novamente da parte que nós separamos, tá? Agora é o seguinte, vou pegar esta ponta e vou trazer ela aqui, aonde eu vinquei. E do outro lado, eu vou fazer do lado oposto. Eu vou trazer esta ponta para cá. Veja só, ó. Tá vendo? Para baixo e para cima. Nossa galinha já tá quase pronta. Agora, olha só. Vai formar como se fosse uma bandeirinha
ou uma meia coroa. E agora a gente vai dobrar aqui. Essa ponta, a gente vai dobrar ela assim. Tá, ó. Aí você vinca bem, você passa bem a unha, vincou? Agora eu vou levantar e vou colocar ela pra dentro. Ela vai ficar assim. E a minha galinha tá quase pronta. Agora nós vamos detalhes. Veja só. Eu fiz um molde numa folha de sulfite. E essa galinha aqui eu não vou pintar, eu vou colar com papel amarelo. Então, eu vou aproveitar o molde e vou riscar aqui 2 vezes. Vou encaixar aqui dentro. Esse também eu faço dos 2 lados. Pra minha galinha não ficar abrindo, também vou colocar um pouco de cola aqui assim e juntar. Agora nós vamos colocar os olhos na nossa galinha. Usando uma canetinha hidrocor preta. Momento Missionário. E aí pessoal, beleza? Aqui é o tio Denis e esse aqui é o nosso Momento Missionário. Hoje nós vamos falar sobre um país que está aqui do ladinho da gente, que chama Colômbia. A Colômbia é um país que eles têm um governo parecido muito com o governo brasileiro, que é um governo que tem um presidente. Eles também têm um presidente. Só que o que acontece? Nas divisas do país, ali nas fronteiras da Colômbia, que são regiões que tem muita mata, que é perto ali do ladinho da Amazônia, nossa, existem algumas guerrilhas e existem forças que dominam aqueles locais fora dos presidentes do país. Essas pessoas são chamadas de FARC. A gente conhece, algumas pessoas falam as FARC, mas na verdade aquelas guerrilhas chamam FARC. E o que eles fazem? Eles são contra qualquer tipo de organização. Então você imagina que existe uma igreja como a minha e a sua, e a gente tem um local para sentar, existe um presbítero, existe os diáconos, todo mundo está lá reunido. A mesma coisa acontece ali naquela região da Colômbia e do Brasil. Existem igrejas, só que elas não são tão organizadas como as nossas. E as FARC não gostam desse tipo de coisa. Então o que eles fazem? Eles vão lá, eles extorquem os pastores, eles roubam eles perseguem os cristãos, matam os cristãos. Tudo isso em região aqui do lado da gente. Esse é um dos países mais perseguidos do mundo. A Colômbia está entre os 40 países mais perseguidos do mundo. Então, eu acredito que esse seja um motivo de oração pra gente.
que está aqui pertinho, que às vezes nem sabem que essas coisas têm acontecido lá. Orar pelas igrejas que estão naqueles locais, pelos pastores perseguidos, pelos cristãos que são perseguidos, pelos missionários que tentam entrar, mas eles não conseguem por causa da perseguição extrema que a FARC faz contra os cristãos e missionários. Hoje a gente vai orar por isso, pela Colômbia, pela proteção dos cristãos e pela conversão dos membros da FARC. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque aqui na nossa igreja nós estamos tão protegidos, Deus. Nós estamos tão alegres, Senhor, e livres para cultuar, Senhor, para erguer nossas vozes, para cantar a Ti. Mas, Senhor, essa não é a realidade de alguns de nossos irmãos. Nós queremos orar pelos nossos irmãos da Colômbia, Pai, que estão sendo perseguidos, Senhor, que estão sendo caçados por essa instituição chamada FARC. Senhor, fortalece nossos irmãos, dá força a eles na caminhada, Senhor. Não permite, Senhor, que eles sejam enganados, Deus. Não permita, Senhor, que eles cedam a esse tipo de perseguição. Dá força a nossos irmãos, ó Deus, para que eles continuem pregando o Evangelho. E nós também pedimos, Senhor, por aqueles que os perseguem. Senhor, que o Senhor venha encontrá-los com graça e amor. Senhor, que eles venham se render a Ti, Senhor, e ser seus servos, Senhor, também. Nós pedimos a Ti, Senhor, gratos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, semana que vem a gente se vê de novo. E até lá, fui! No dia 12 de outubro, convido você e toda a sua família para estarmos juntos num encontro online, totalmente ao vivo. Às 15 horas, horário de Brasília, e às 14 horas, horário de Campo Grande. O Palhaço Alegrão, da família Alegria, você e seus amigos, juntos para comemorarmos o Dia das Crianças. O tema será Diga Não ao Halloween. Teremos músicas, brincadeiras, histórias bíblicas, surpresas e muito mais. Será o segundo encontro de crianças presbiterianas, organizado pela Federação de Safres Nova Jerusalém do Presbitério de Campo Grande. Conto com você, estaremos conectados uns aos outros e principalmente com o Senhor. Bibi, bibi, Jesus eu vou seguir. Bibi, bibi, eu não vou desistir. Bibi, bibi, Jesus eu vou seguir. Bibi, bibi, eu não vou desistir. Pare, olhe, siga. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O Ministério Infantil da Igreja Presbiteriana Central de Campo Grande irá organizar o Drive-Thru da Galerinha. Você irá de carro com seus pais à igreja. Lá irá ganhar uma surpresa, tirar uma foto com o Palhaço Alegrão e aproveitar o presente em casa. Pena que será rapidinho, sem aglomeração, mas garanto que será inesquecível. Sábado, dia 17 de outubro, das 14 às 17 horas, em frente à igreja, Rua Dom Aquino, número 1825. Se você tiver um brinquedo em casa, em bom estado, nesse dia, leve à igreja, faça a sua doação e nós iremos repassar este brinquedo para outra criança. Esperamos por você! É isso aí, pessoal! Fiquem ligadinhos, porque nós temos muitas novidades. Como nós aprendemos hoje, em tempos difíceis, em terra estranha, às margens dos rios da Babilônia, devemos entoar louvores ao Senhor, na alegria ou na dor. Mesmo nessa pandemia, num lugar tão estranho, onde não imaginávamos estar, devemos continuar louvando e engrandecendo ao Senhor.
deixo a você e a sua família um grande abraço, desejando a todos uma ótima semana. Que o amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre todo o povo de Deus, espalhados sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. No céu eu quero chegar. Bibi, bibi, Jesus eu vou seguir.